A defesa do Bolsonaro entrou com o pedido ali, vai entrar, né, com o pedido, acredito que nesse horário já deva ter entrado com o pedido dos embargos de declaração, que basicamente é solicitar ali algumas explicações sobre a decisão tomada pela Justiça, que foi publicada no acórdão, né, que foi publicado na semana passada, inclusive. O STF provavelmente vai indeferir, porque está claro que não tem mais o que se esclarecer em relação ao julgamento do Jair Messias Bolsonaro, e ele deve ir ainda para o Chilindró no final desse mês de novembro, eu acredito. Muita gente diz que só aconteceria essa prisão lá para 2025, porque tem um recesso do STF do STF, não, do Judiciário, em 22 de dezembro, que isso atrasaria tudo, e aí até ignoraram o fato de que, como o Braga Neto está preso, você não tem a suspensão do processo. Por isso, inclusive, que você teve, em vários anos recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República, abrindo mão do recesso ali, temporariamente, para poder dar atendimento, né, a esses casos que os indivíduos estão presos. E o que é que teria acontecido? A defesa do Bolsonaro já teria ali se organizado para entrar com recurso. Inclusive, o Lauro Jardim traz aqui, ó, o recurso ao STF da defesa de Bolsonaro. E aí eles trazem aqui uma informação bem curta e simples, ó, que eu já citei e vou repetir para vocês. Os advogados de Jair Bolsonaro deixarão para o último dia do prazo final para apresentar os embargos de declaração contra a decisão que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, apenas na segunda-feira será entregue ao Supremo Tribunal Federal. Assim como o do também condenado Braga Neto. A prisão de regime fechado de Bolsonaro fica cada vez mais próxima e Braga Neto já está preso há 10 meses. E aí, um aliado do Bolsonaro visitou ele, o material está aqui na revista Fórum, dá os créditos pro Julinho Bittencourt, um aliado visitou Bolsonaro, tá? E disse que ele tá melhor do soluço. O Valdemar já tinha dito isso também, né? Que a gente já tinha citado aqui há um tempo atrás. Que ele tinha melhorado do soluço, né? Que ele tava ali, inclusive, só triste, meio depressivo. O próprio Valdemar tinha dito que a depressão dele era muito similar à depressão que ele tinha tido quando ele perdeu a eleição em 2022. E aí, o Julinho traz a seguinte informação: Bolsonaro supera soluços, mas chora apavorado com a prisão. Segundo aliados, ele está melhor de saúde, porém engasga com a realidade da anistia cada vez mais improvável. Depois de dias atormentado por uma crise aguda de soluços que fazia interromper conversas e até vomitar, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL finalmente voltou a respirar em paz. O corpo, dizem os amigos, está em recuperação, já o espírito nem tanto. Pessoas próximas relataram à colunista Mônica Bergamo na Folha que o ex-mandatário ainda anda emocionalmente abalado, chorando com frequência e demonstrando nervosismo crescente diante da proximidade do fim de seu processo no Supremo Tribunal Federal, que deve definir o local onde ele cumprirá a pena. Parece que cada vez mais não haverá motociata que resolva, né? Mais uma oportunidade. Abandonado. A maré também não anda boa no campo político. O sonhado projeto da anistia está empacado no Congresso, a proposta de redução das penas segue parada e até a tradicional apoio vindo do presidente americano Donald Trump parece ter minguado. Talvez os dois tenham agora preocupações mais urgentes. Para completar, a direita brasileira vive um momento de desilusão ou de desunião também, né? Cada um puxando o tapete do outro. A gente viu, inclusive, recentemente, até uma briga envolvendo o Cleitinho, o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro deu entrevista para uma rádio local aqui de Aracaju, né? De um locutor que eu até conheço, Foca, Luiz Carlos Foca. E lá ele apertou o Cleitinho, perguntou se o Cleitinho apoiaria o Eduardo Bolsonaro se fosse candidato, perguntou ao Cleitinho se ele apoiaria outros nomes específicos se fosse candidato, o Cleitinho meio que engasgou, disse que não, e aí a guerra foi declarada no universo do bolsonarismo ali, tá? Cada um puxando o tapete do outro enquanto tenta salvar a sua própria pele. Recuperando do soluço, Bolsonaro agora enfrenta um problema mais difícil de curar: o soluço político, aquele que insiste em lembrá-lo de que o fôlego de seus tempos de poder pode ter ficado para o passado. E é aqui que é um ponto importante que eu quero trazer para vocês, porque eu já vim alertando desde 2019 que o bolsonarismo existiria sem o Bolsonaro. Traduzindo, Bolsonaro vai ser preso, está inelegível, vai ficar com os direitos políticos suspensos. Eu até expliquei aqui na semana passada o material que muita gente até perguntou se era verdade, né? Se com a ida do Fux para a segunda turma, se seria verdade que o Bolsonaro recuperaria os direitos políticos e poderia voltar a ser candidato, já que um recurso que a defesa do Bolsonaro teria entrado pela condenação que o Bolsonaro teria sofrido, né, por abuso de poder político e econômico que gerou a sua inelegibilidade, foi para o STF,
O TSE já tinha decidido, né? Mas eles entraram com recurso no STF. Caiu na mão do ministro Zanin, que deixou à frente do caso porque ele tinha sido advogado da coligação do Partido dos Trabalhadores em 2022 e que entrou, inclusive, com a denúncia contra Bolsonaro pelo mesmo motivo. Então, por unanimidade, a primeira turma decidiu votar para afastar o ministro Zanin e ele próprio depois reconheceu realmente que não tinha como seguir na frente do caso. Aí esse caso caiu na mão do Fux, esse recurso, que não começou a ser julgado ainda, tá? Como o Fux está indo para a segunda turma, e na segunda turma os 5 que tem lá, né, 3 seriam em tese bolsonaristas, porque na segunda turma tem Gilmar Mendes, Dias Toffoli, a André Mendonça, Cássio Nunes Marques e agora o Fux, que entra no lugar do ministro Barroso. Então, o Fux poderia levar esse processo para ser julgado ali, para ser votado na segunda turma e acabar formando a maioria ali junto com o André Mendonça e com o Cássio Nunes Marques e devolver a elegibilidade do Bolsonaro. O grande problema, inclusive eu vi até um advogado, né, porque hoje parece que tem advogado aí que está tirando, primeiro fazendo o curso, né, em portal de jogos, né, e tirando a OAB parece que em raspadinha, com todo o respeito à Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Isso aqui é só uma ironia, mas pelo amor de Deus, por quê? Eu vi um advogado dizendo que Fux pode devolver a elegibilidade do Bolsonaro e isso permitiria que o Bolsonaro fosse candidato em 2026. Ele só esqueceu de citar para vocês o que está presente no artigo 15 da Constituição sobre a suspensão dos direitos políticos de alguém. Ou seja, alguém que tem direitos políticos suspensos, ele não pode disputar carga eleitoral, não pode tomar posse em cargos públicos. Por quê? Porque está com os direitos políticos suspensos. E quem é, Carlito, no Brasil, por exemplo, que tem os direitos políticos suspensos? Um indivíduo que, por exemplo, é condenado criminalmente e essa sentença está transitada e julgada. Está ali o artigo 15, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação, inciso 3º, tá? Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. E por que é importante a gente citar isso? Porque no artigo 14, no parágrafo 3º, fala aqui, ó, sobre as chamadas condições da elegibilidade, ou seja, para que o indivíduo possa disputar a eleição. O que é que diz o artigo 14 da Constituição, parágrafo 3º? Que ele precisa, inciso 1º, ter nacionalidade brasileira. Inciso 2º, ter o pleno exercício dos direitos políticos. Ou seja, se os direitos políticos estão suspensos, ele não poderá ser candidato. A gente já mostrou aqui também que pela chamada LEP, né, a Lei de Execução Penal, para que o Bolsonaro consiga mudar sua prisão do regime fechado para o regime domiciliar, por exemplo, ele teria de apresentar condições que levasse a autoridade pública a entender que ele precisa ir para esse regime. Não, na situação que ele está, ele não consegue cumprir a pena no regime fechado, então a gente vai ter de mandar ele para o regime aberto. O grande problema é que quando você pega aqui a LEP, né, a Lei de Execuções Penais, ela é bem clara no artigo 117. Ela fala aqui que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular, ou seja, do regime domiciliar, né? Quando se tratar. Carlito, mas está escrito ali regime aberto, Bolsonaro não foi condenado ao regime fechado? Pois é, porque já tem entendimento do Supremo Tribunal Federal que condenações no regime semiaberto e fechado também podem ser convertidos para a prisão domiciliar. E aí tem as condicionantes ali nos incisos, ó. Inciso 1º, o condenado ser maior de 70 anos. Bolsonaro é maior de 70 anos, mas isso apenas é relevante para ele conseguir cumprir a pena em casa? Não. A prova é que o Roberto Jefferson ficou preso com mais de 70 anos, o presidente Lula ficou preso preventivamente com mais de 70 anos e vários outros presos do sistema carcerário brasileiro estão presos tendo mais de 70 anos. E aí vem o que o Bolsonaro está tentando empurrar, que é o que está presente no inciso 2º. O condenado ser acometido por doença grave. E a gente sabe que, a não ser que ele tenha um câncer gravíssimo e que ele esteja escondendo, ou que ele tenha uma outra doença gravíssima e que ele também esteja escondendo, a situação do soluço não era motivo para que ele não cumprisse a pena no regime fechado. Por quê? Porque o soluço ou qualquer tipo de patologia que ele tenha com tratamento simples pode ser oferecido pelo sistema penitenciário brasileiro. Afinal, o preso, quando está encarcerado, né, o encarcerado, ele é de responsabilidade do Estado. E cabe ao Estado, evidentemente, proteger o seu interno, mesmo ele sendo Bolsonaro. Então tá aí, ó, desespero total, o soluço melhorou, mas o desespero só aumenta. Carlito, mas a depressão não é um motivo não para tirar Bolsonaro da cadeia? Bom,
Eu já mostrei lá no canal Historiador um vídeo falando sobre o caso da Carla Zambelli, né, que apresentou ali vários relatórios médicos, dizendo que se ela fosse presa, que ela não resistiria à cadeia, porque ela tem síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, um monte de problema patológico lá, que está atrelado às doenças emocionais, né, ou do psique. Eu mostrei um estudo que trouxe informações não só do sistema carcerário no geral, como também das presas mulheres, né? E que a depressão acomete o sistema carcerário brasileiro. Por que, Carlita, acomete o sistema carcerário brasileiro? Porque as pessoas que ficam presas têm depressão, a pessoa está presa. Agora, claro, você tem a oscilação daquelas pessoas que têm depressão leve, moderada e profunda, ou agravada. Aí faz o quê, Carlito? Tratamento medicamentoso. Manda para casa? Não é assim que funciona. Então Bolsonaro vai ser preso? Vai ser preso, provavelmente até o final desse mês agora. A não ser, como eu disse, que ele revele alguma doença muito mais grave que a gente imagina. Eu falei do final desse mês, mas do final do mês de novembro, né? Porque a gente já está no final de outubro, no final do mês de novembro. Então vamos aguardar o que vai acontecer aí. Mas, meu amigo, se for por conta de soluço, com depressão ou algo desse tipo, ele não deixará de ser preso, de ser levado para o sistema carcerário, tá? Para mim é bem claro o que está acontecendo sobre o futuro do Bolsonaro.